Você já ficou um tempão estudando sobre um determinado assunto que não entrava na sua cabeça de jeito nenhum? Pois hoje eu vou te dar 7 dicas para acelerar a forma como você aprende as coisas. Fala, Dev, só nos computer? Antes das dicas, você precisa entender o fundamento sobre como o seu cérebro aprende as coisas. O jornalista britânico Malcolm Gladwell publicou um livro chamado Fora de Série. E nesse livro ele fala sobre a teoria das 10.000 horas. Basicamente, essa teoria diz que para você se tornar um especialista em qualquer coisa, você deve estudar esse assunto por 10.000 horas. Então, se você estudar programação, por exemplo, por 10.000 horas, você vai se tornar um programador top das galáxias e dos universos paralelos. Fazendo os cálculos, se você estudar programação todos os dias, aproximadamente 3 horas por dia, você será um especialista em 10 anos. Mas calma, você não precisa se desesperar. Existem algumas formas de você acelerar esse processo. Assim não, cavalo! Você já ouviu falar sobre a pirâmide de William Glasser? Essa pirâmide descreve as formas mais eficazes para aprendermos qualquer coisa. Ela é dividida em 7 partes, e cada parte é uma forma de aprendizado diferente. Essas 7 partes são separadas em 2 categorias: aprendizado passivo e aprendizado ativo. Boiola! O aprendizado passivo é aquele que não depende de uma ação sua. É quando você consome o conteúdo de outra pessoa. O YouTube, por exemplo. Já o aprendizado ativo é quando você põe a mão na massa, quando você aprende fazendo. No topo da pirâmide nós temos ler, que compõe 10% do nosso aprendizado. Ou seja, o nosso cérebro retém apenas 10% do conteúdo quando fazemos uma leitura. Em seguida nós temos escutar com 20%, logo após temos ver com 30% de aprendizado. E a maneira mais eficaz do aprendizado passivo é ver e ouvir, que geram uma retenção de 50% do aprendizado. Só aqui já podemos ver que se você assistir um vídeo ou aulas ou uma palestra que seja, e além da fala do instrutor você observar recursos visuais, a sua curva de aprendizado será muito mais rápida e eficaz. Agora, falando de aprendizado ativo, temos uma retenção de aprendizado de 70% quando discutimos com outras pessoas, quando conversamos, perguntamos, recordamos ou debatemos algum assunto. E realmente, conversar com um amigo sobre a matéria de estudo é um método muito eficaz de aprendizado. Em seguida, com 80%, quando nós colocamos em prática. Escrever à mão em um caderno, revisar e repetir o que você aprendeu e colocar tudo em prática. Eu mesmo costumo revisar na minha cabeça tudo que eu aprendo, quando eu tô correndo ou quando eu estou no trânsito. Quem me vê na rua deve achar que eu sou maluco. Mas tudo isso faz com que a absorção do conteúdo seja mais eficaz. Não adianta nada você aprender sem colocar em prática. E por último, o método mais conhecido e eficaz de todos, com 95% de aprendizado, é quando ensinamos alguém. E ensinar alguém não é somente dar aula para alguém. Você pode explicar para você mesmo ou estruturar e resumir o que você aprendeu. Você pode, por exemplo, escrever resumos, imaginando que está explicando para uma pessoa totalmente leiga, sabe? Mas por que nós aprendemos melhor dessa forma? Como todo mundo sabe, o nosso cérebro é formado por cerca de 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios são responsáveis por armazenar e recuperar as informações. Porém, portanto, contudo, entretanto, os neurônios não armazenam as informações como estamos acostumados a ver. Eles não pegam a informação e simplesmente guardam em uma gaveta para pegar depois quando precisar. Quando tentamos acessar uma memória, nós usamos um processo associativo, porque as nossas memórias são interligadas. Por exemplo, sabe quando você tava para fazer alguma coisa e esqueceu o que ia fazer? Daí você volta refazendo seus passos para tentar lembrar o que você ia fazer? Os neurônios trabalham exatamente dessa forma, através de uma rede neural. É como se fosse uma rede mesmo, interligando os neurônios e criando uma conexão entre as memórias. Por isso que quando você refaz os seus passos para tentar lembrar, alguma ação ou algo que você viu naquele momento, ou ouviu, ou sentiu, pode disparar um gatilho e você lembra do que você precisava fazer. As nossas memórias são interligadas, e às vezes nós pensamos em uma coisa para tentar lembrar de outra. Por isso, quando ouvimos e vemos algo ao mesmo tempo, temos uma maior retenção desse conteúdo. E o nosso aprendizado trabalha exatamente assim. Quando você assimila o conteúdo a uma imagem ou uma ação, você grava esse conteúdo muito mais rápido. E quando você precisa acessar esse conteúdo novamente, é só você lembrar daquela imagem ou daquela ação que você estava fazendo no momento. E agora que você sabe disso, aqui vai a primeira dica. Aprenda a história das coisas. Sempre que você for aprender sobre alguma coisa, como por exemplo programação, aprenda de onde ela surgiu, como foi criada, quem criou, qual foi o processo
processo evolutivo dela até que chegasse ao seu formato atual. Até parece que não, mas isso vai ser muito importante para que o seu cérebro associe as informações sobre programação e a forma que ela foi criada e como funciona. Sempre que você precisar saber sobre o funcionamento do seu código, você vai se lembrar da história por trás e do porquê esse código faz isso. Eu te garanto que você vai entender muito mais fácil. Dica número 2. Domine o fundamento das coisas. Além de saber o como e o porquê essas coisas surgiram, é muito importante saber como as coisas funcionam no seu estado mais básico, porque o fundamento vai servir de base para você aprender outras coisas. O seu cérebro vai começar a identificar os padrões entre um assunto e outro. Quando você aprende, por exemplo, o que é e para que serve uma variável, o seu cérebro vai reciclar essa mesma informação com todas as linguagens que você for aprender em seguida. A base é a mesma, o objetivo é o mesmo, só vão mudar alguns detalhes de linguagem para linguagem. Mas por saber o fundamento, a base, você já tem mais da metade da informação que você precisa para usar uma variável em qualquer linguagem. Dica número 3. Treine seus pontos fracos. Sempre que você identificar que está tendo dificuldade em um determinado assunto, treine esse ponto. Quanto mais você foca em algo, mais o seu cérebro cria conexões neurais com esse assunto, e quanto maior a sua rede neural, quanto maior for sua neuroplasticidade, maior será a sua velocidade de pensamento, criatividade e as conexões com outras habilidades relacionadas a esse assunto. Dica número 4. Presta atenção que essa dica é uma das mais importantes. Pratique. Pratique muito. Além de focar no treino dos pontos fracos, pratique o seu conhecimento como um todo. Crie códigos, faça algoritmos com coisas do seu dia a dia, transforme em códigos coisas que você tem familiaridade, como fritar um ovo, ir ao mercado, dirigir. Isso vai aumentar a conexão entre as informações sobre programação e as coisas do seu dia a dia. E sério, você não tem ideia de como isso vai deixar a programação, ó, chuchu beleza pra você. Dica número 5. Foque no que funciona. O nosso cérebro vem de fábrica no modo economia de energia, então ele trabalha de uma forma para gastar o menos de energia possível. Se você gastar a energia do seu cérebro pensando no problema e não na solução, você não vai sair do lugar. Quando você chegar num beco sem saída, para de superaquecer seu cérebro, cara. Deixa as conexões neurais fazerem o trabalho delas. Para um pouco, levanta, bebe água, come alguma coisa, joga videogame. Depois você volta com a cabeça fresca e pensa na solução. Não gasta a energia do seu cérebro com pensamentos negativos, pensando que você não vai conseguir. Foca que tem gente mais idiota que você por aí. Dessa forma, o seu cérebro vai criar conexões neurais mais fortes e nenhum bug vai te parar. Eu não vou mentir pra você, tem horas que é difícil, muito, tipo, muito mesmo. Eu não estou suportando mais. Mas não é impossível, cara, só mantenha o foco. Dica número 6. Cuide bem do seu cérebro. O seu cérebro vai ser uma das suas ferramentas de trabalho mais importante. Então, coisas como cigarro, álcool, drogas, colesterol alto, afetam o trabalho do cérebro. Então, ao invés de perder tempo com essas coisas, estimula o seu cérebro de uma forma que o seu raciocínio não fica acomodado, sabe? Saia da rotina, bota sua cachola pra trabalhar. Dificulta as coisas pra você pensar na solução. Resolva quebra-cabeças. Começa a virar um verdadeiro brain builder. Você tem que fortalecer todos os dias a sua rede neural para criar conexões mais fortes com o assunto que você está aprendendo. Essas são algumas das dicas que me ajudaram e eu espero de verdade que ajude você também. Me segue no Instagram, @dissectcode, lá eu posto vários memes e dicas e coisas de programador. Muito obrigado por assistir até aqui, assiste esse vídeo aqui também e... Não esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu, todos os dias fico doido. Clique em joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei. Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.